O arquiteto Ezio Deda é também professor, poeta, museólogo, dentre tantas outras atividades. Ezio é membro da Academia Sergipana de Letras e tem se destacado em Sergipe pelas suas múltiplas atividades de agente cultural. Este é um vídeo de memórias no qual Ezio Deda nos fala da sua infância na cidade de Simão Dias, onde nasceu, e nos conta sobre a sua estrutura familiar, falando do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Ezio Cristian Deda de Araújo, 30 de 10 de 75, nasci em Simão Dias, Sergipe. São dois nomes esquisitos. Meu pai é José Febrônio de Araújo e minha mãe Creuza Armandina Deda de Araújo. Materno João Silveira Deda e Benedita Andrade Deda. José Febrônio de Araújo era o mesmo nome de meu pai e Rita Menezes Araújo. Bem, minha família materna, o meu avô, a família Deda, né, vem de Paripiranga, né, aquela região da Bahia que faz divisa com Sergipe. E os meus avós paternos e a minha avó materna já eram da região de Simão Dias. Meus pais tiveram 5 filhos comigo: José Armando Deda Araújo, Maria Cristina Deda Araújo, José Samarone Deda Araújo, eu e minha irmã mais nova, Renata Deda Araújo. Todos os detalhes. Bem, eu nasci, meus pais moravam na fazenda, né? Então, meu pai já era agricultor, ele vem de uma tradição de uma família rural, né? Minha mãe era uma moça da cidade, e quando minha mãe se casou, ela foi morar na fazenda com os meus pais. Meus irmãos mais velhos nasceram na fazenda, né? Mas eu já nasci na cidade, em uma casa que meus pais adquiriram. Então, meus pais adquiriram uma casa na cidade para que meus irmãos fossem estudar, né? Então, eu já nasci nessa casa. Eu nasci de parteira, Dona Dália foi minha parteira. Então, foi uma primeira casa que fica na rua, acho que é na rua Cônego Andrade. Na rua Cônego Andrade. É uma casa que tem lá em Simão Dias. Essa casa existe ainda hoje, né? Então, eu nasci e vivi nessa casa até os 5 anos de idade. Depois minha família foi morar naquela principal avenida, né, da entrada da cidade, que é a Coronel Loyola. E vivi na Coronel Loyola até os 9 anos. E o tempo que eu morei em Simão Dias, que foi até os 15, dos 9 aos 15 eu morei na Praça Barão de Santa Rosa. Só os meus pais, eu e meus irmãos. A gente sempre teve um senso de responsabilidade muito grande. Nós fomos criados com aquela preocupação de que se meu pai ou minha mãe chegasse a faltar, nós teríamos que ter o domínio do que era da família, né? Então meu pai, além de ser agropecuarista, meu pai tinha farmácia, né? E a farmácia foi uma estratégia de minha mãe para trazê-lo mais para a cidade. Então tinha um senhor que era amigo da família, que era um farmacêutico, um médico, vendeu a farmácia. Minha mãe e meus pais, né, eles adquiriram a farmácia e a gente tinha por obrigação entender da farmácia, né? Então meus irmãos mais velhos já tinham o domínio da fazenda. E eu e minha irmã mais nova tínhamos a obrigação de ir para a farmácia no contraturno ao período escolar para aprender o ofício do negócio da família, para poder assumir os negócios em uma necessidade futura. Lembro porque eu tenho uma memória fotográfica muito precisa, né? Eu tenho imagem, Jorge, de quando eu tinha 1 ano e 6 meses. Eu tenho memória de 1 ano e 6 meses para cá. Olha, eu tive a oportunidade de viver em uma cidade onde eu pude exercitar a minha criatividade, né? Isso nas atividades escolares, nas brincadeiras de infância, né? Então, durante esse período, Simão Dias ainda era uma cidade muito provinciana, né? Hoje Simão Dias deu um avanço muito grande, principalmente no comércio, né? Mas eu convivi numa cidade interiorana, mas eu tinha acesso às coisas, eu tive a oportunidade de conviver em uma cidade de interior, que tinha boas escolas, que tinha opções de lazer, que tinha clube com piscina, né? Então, era uma cidade interiorana, mas que tinha condições de oferecer uma boa qualidade de vida. No centro histórico da cidade, naquele núcleo urbano principal, da circunvizinhança da Praça da Matriz, né? Sendo que eu morei na Praça da Matriz dos 9 aos 15 anos.
A farmácia, como eu disse, foi uma estratégia de minha mãe, a inteligência emocional dela, de trazê-lo, né, para o convívio mais próximo da família. Porque antes da farmácia, meu pai passava a semana na fazenda e o final de semana conosco na cidade. Ou nós íamos no final de semana para a fazenda encontrá-lo. Com a aquisição da farmácia, e a farmácia vai fazer 40 anos, existe, e meu pai ainda toma conta da farmácia. Então ela inverteu o fluxo. Na semana ele ficava na farmácia e passava a semana conosco, e no final de semana todos nós íamos para a fazenda acompanhá-lo. E a fazenda acabou sendo o sustento principal da família, né? A fazenda virou um hobby de meu pai.